Bem-vindo, pessoal. A aula de hoje é sobre liquidez e especificamente índices de liquidez de curto prazo. Vamos ver o que é isso e para que serve. Os índices de liquidez servem para você medir, na realidade, a empresa medir, você conhecer o nível de capacidade que a empresa tem de honrar seus compromissos no curto prazo, dada a sua estrutura empresarial. Então, nós estamos analisando, na realidade, só o que é curto prazo. Então, ativo circulante com um passivo circulante, AC e PC. Sendo assim, o primeiro índice de liquidez que temos é comparar o AC com o PC. E fazer essa comparação, a gente chama de liquidez corrente. Qual é a proporção do ativo circulante em relação ao passivo circulante? No meu exemplo, nós temos aqui 120 dividido por 100, ou seja, vai dar 1,20. Então, está aqui mostrando essa conta, 120 dividido por 100, dando 1,20. E como eu posso interpretar isso, né? Eu posso interpretar da seguinte maneira: a cada R$ 1 de dívidas, de obrigações de curto prazo, eu tenho em bens e direitos R$ 1,20. Ou seja, eu tenho 20 centavos a mais para cada R$ 1 de obrigações de curto prazo. Esse é o primeiro índice de liquidez que temos. Depois a empresa começa a ficar mais rigorosa consigo mesma, ou seja, ela quer saber qual o tanto que ela tem de capacidade, mais ou menos, diminuindo a sua liquidez. O que é diminuir sua liquidez? É o segundo nível, liquidez seca. Por que liquidez seca? Eu excetuo desse meu primeiro critério os estoques. Então ela quer saber, olha, os estoques eu preciso ainda vendê-los para depois virar duplicatas a receber, a mesma coisa que clientes. E como isso vai demorar um pouco, eu quero saber, então, qual é o meu nível de liquidez, excetuando os estoques. Esse nível de liquidez é chamado de liquidez seca. Está aqui embaixo a formulazinha, ativo circulante menos estoques. Então, o que eu estou fazendo? Antes de dividir por 100, eu estou pegando o ativo circulante, subtraindo 40 mil, que é no meu exemplo, os estoques, e aí eu faço a divisão. Então, eu encontro, no meu caso, 0,80. Este 0,80 significa, olha, a minha dívida de curto prazo, né, em termos de índice, de indicador, a cada R$ 1 de dívidas de curto prazo, de obrigações de curto prazo, eu tenho de bens e direitos, excetuando os estoques, 80 centavos. É o segundo nível de liquidez de curto prazo. E o terceiro nível de liquidez, né, de curto prazo é a liquidez imediata. É um rigor adicional a que a gente acabou de dizer da liquidez seca. Por que adicional? Primeiro eu quis excluir os estoques, agora eu vou excluir as duplicatas. E eu quero saber, então, quanto de disponibilidade eu tenho para honrar as minhas obrigações de curto prazo, só que agora também em relação a um indicador, um índice. Então, no meu exemplo, se eu excetuo os estoques, se eu excetuo as duplicatas a receber, que são os clientes, sobra somente as disponibilidades. Então, eu pego as disponibilidades, divido por 100. E aí, no meu exemplo, está dando 0,3. Então, se eu contar só com as minhas disponibilidades, o que são as disponibilidades? O caixa físico, a conta corrente, né, a conta banco e as aplicações de curtíssimo prazo, né, uma aplicação financeira de que eu vou sacar, que eu consigo sacar hoje ou nos próximos dias, até uma caderneta de poupança. Esses são recursos que eu consigo reaver rapidamente, que entram também em disponibilidades. Então, são os 3 níveis de liquidez que temos de curto prazo. E assim, a gente então consegue medir uma empresa com esses índices. É sempre bom a gente analisar
esse índice não exclusivamente somente com a empresa em análise e ver empresas similares do mesmo setor, concorrentes, pega na Bolsa de Valores os balanços de empresas do mesmo setor e compara com a que você está analisando. Que aí sim você vai ter uma real ideia se a sua empresa está dentro da média, acima da média ou abaixo da média. Então, ficou aí o hashtag Fica a Dica, né, de como você utiliza na prática os indicadores de liquidez. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.